Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição, a edição de número 7 do Soulcast, o podcast do Sou Magra. Eu sou a Tati Godoy, sou especialista em saúde e emagrecimento, e o Sou Magra não é somente um programa de emagrecimento, é uma escola de emagrecimento, no qual você vem para poder aprender, para entender ali como a sua mente foi programada, para entender como está o seu corpo atualmente, como está o seu metabolismo e passar por todas as transformações necessárias para que você então alcance o seu objetivo. E dentro da proposta da mudança de mentalidade, um dos pontinhos básicos ali, uma das competências necessárias para que a gente então consiga emagrecer, porque afinal de contas emagrecimento não é sorte, emagrecimento é ciência, é a organização, é o planejamento, é desenvolver essa competência. Muitas pessoas falam para mim, Tati, eu queria ser tão organizada quanto você, eu queria ser tão planejada quanto você. Oh, coitada! Mal sabe toda a jornada de transformação que eu também tive que passar, porque eu era a pessoa, eu não vou dizer a mais desorganizada, porque aí também, pô, sacanagem, mas eu era, na época, né, um tempinho atrás, eu era personal trainer e eu já tive a moral de marcar dois compromissos no mesmo lugar, marcar dois alunos no mesmo dia. E aí, você tá lá, você chega, você olha, a minha aluna chegou, daqui a pouco, opa, minha outra aluna também chegou. Isso também é uma desorganização total. Ou quando começa o processo de emagrecimento, cadê a comida na geladeira? Cadê a comida pronta? Cadê o meu horário para treinar? Quer dizer, tudo isso precisa ser aprendido. A gente não tem né, Geisa? Não tem uma criança que nasce já colocando o brinquedinho lá no lugar ou fazendo as coisas de forma planejada, organizada. São habilidades que a gente aprende. Então, partindo desse pressuposto, existem pessoas que são especialistas em organização, em produtividade que tem aí um arsenal de dicas, de estratégias para poder nos ensinar, porque afinal de contas é uma habilidade a ser aprendida, existe um profissional para nos ensinar esta habilidade. E por isso a Geis Oliveira está aqui hoje, ela que é especialista em organização e produtividade. Eu confesso que eu tô louca para escutar o que ela tem para dizer, porque eu tenho certeza que eu vou poder agregar muito mais na minha vida. Então, Geisa, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui a brilhantar o programa do Sou Magra. E me conta um pouquinho aí, quem é Geisa Oliveira? Oi, Tati, é um prazer, uma honra estar aqui com você, falando aí para o seu público sobre esse tema que eu sou completamente apaixonada. Eu sou Imagino. Geisa Oliveira e estudo esse tema em torno de 13 anos, assim, que eu vivo Caraca, mergulhada na organização pessoal e produtividade. Eu comecei a buscar para a minha vida, porque eu estava em uma fase de trabalhando 14, 16 horas por dia. uau. E aí, naturalmente, veio uma gastrite, veio uma tendinite, uma crise asmática, eu ia Veio só uma mudando it, os né? ites. Veio uma it. Eu ia, eu ia só trocando as ites, né? E então eu falei, deve ter uma outra forma de fazer o que eu estou fazendo, porque eu era muito feliz com tudo que eu estava fazendo, sem me acabar pelo caminho. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí descobri que existe sim uma outra forma de você ter resultados, de você produzir mais. E pelo contrário, eu melhorei muito a minha organização, e aí eu não precisava mais trabalhar 16 horas para Olha fazer o que que eu legal. fazia, porque aí eu comecei a ter métodos que me ajudaram a realizar o que eu tinha que realizar de uma forma organizada, sistematizada, planejada. E aí eu consegui diminuir muito a minha carga horária. E ao longo dos anos eu fui aí testando, estudando, experimentando. E há 7 Sensacional. anos eu criei o blog, foi onde surgiu a Livre e Organizada, porque quando eu estava pensando no nome do blog, eu falei, o que é que a gente mais busca quando a gente fala de organização? É a liberdade. É a liberdade de você escolher o que você quer fazer, a liberdade de você poder descansar quando você quer descansar. Então, o que a gente Exatamente. busca é uma vida livre e organizada. E assim surgiu o nome do blog, o nome da empresa. E E aí de aí um eu venho. blog, isso virou um negócio. Isso, eu
veio de todo esse meu conhecimento que eu já repassava para quem tinha contato. E as pessoas sempre falavam, você tem que ensinar mais disso, você tinha que falar disso para mais pessoas. Aí eu resolvi criar o blog para concentrar as informações, porque quando eu comecei foi por meio de blogs que eu aprendi muita coisa, e aí para já começar a ser esse canal de levar essas informações para mais pessoas. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fiz a formação em coach, a formação em personal organizer, e aí as pessoas foram me pedindo, não, mas faz aqui na minha formação em coach. Tinha a parte do estágio, né, que fazia parte da formação, então eu já saí da formação atendendo como coach. E aí fiquei encantada pela metodologia, o quanto de Uhum. resultado a gente consegue ter dentro de um Existe, processo de coaching. existe um E aí eu preconceito muito grande capitalizei. por trás do coaching, né? A palavra vem sendo um pouco banalizada, mas nós que somos, nós temos a obrigação de falar para a pessoa, olha, se você tem preconceito contra o coach, é porque você de fato não conheceu um coach de verdade para Nunca viveu. transformar a sua vida, porque a gente é cheio de imitar o padrão norte-americano, né? E o norte-americano, eles fazem tudo com coach. Eles aprendem tudo com um coach, que é uma pessoa que é especialista naquilo. O problema é que muitas pessoas fizeram um cursinho aí de final de semana, É. né? E aí estão se denominando. Assim E como como não existe uma regulamentação, uma carteirinha de coach, as pessoas às é, vezes não fizeram nem o curso de final de semana e viraram coach. Agora é mentor. As pessoas não fizeram nem um curso de final de semana e viraram mentores. Né? Mentor é alguém que experienciou muito uma coisa e aí tem capacidade de te ajudar nessa caminhada ali daquela coisa. que tem O coach é quilômetros a mesma. rodados, né, ali de E aí, experiência. mas aí simplesmente vira uma moda onde todo mundo começa a se denominar. E o coaching foi assim. Então, eu fiz uma formação com muitas horas de aula, com prova escrita, prova oral, atendimento supervisionado. Então, tem quem é um profissional que realmente, né, buscou uma qualificação nessa área, teve todo um processo para entender como desenvolver essa metodologia, porque eu entendo que o coaching é uma metodologia, onde você Sim, tem ali as ferramentas, você tem uma forma de conduzir um processo onde você vai otimizar os resultados do cliente. excelente, excelente. E Então, e olha, agora o resto é como médico, é como nutricionista, que tem o bom e tem o ruim, é como fisioterapeuta, que tem o bom e tem o e ruim. tem a coisa também da gente se identificar com a pessoa, né? Aquela, tipo, meu santo bateu, né? É, Como as e, pessoas falam. e eu falo que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo o meu método, né? O que funciona para os objetivos dos meus clientes. Então, Uhum, você também foi entendendo o que, que é ali, onde é a dor, o que, que funciona melhor, como aquele cliente ter um resultado mais rápido da forma como ela almeja. Então, a gente vai tendo isso também com a experiência, com o tempo que a gente vai desenvolvendo, né? Então, sensacional. isso Então, acaba também afetando o resultado. e olha que interessante, né, gente? Sempre parte de uma dor, né, essa transformação. Então, a Sim. Geisa está aqui falando que ela também sofria com essa questão da falta de organização, com baixa produtividade, com horas e horas trabalhando, e a gente tem essa coisa inconsciente de que são crenças, né? Crenças limitantes. Dentro do programa de emagrecimento, eu falo muito sobre isso, sobre as crenças limitantes que é se eu não estiver trabalhando 10, 12, 14, 20 horas por dia, eu não tô ganhando dinheiro. Porque parece que tem que ser aquela coisa, né? Tem que ser doído, assim como o processo de emagrecimento. Se tiver Uhum. muito fácil, se tiver muito prazeroso, tô fazendo alguma coisa de errado aqui. Não, pelo amor de Deus, vamos inverter essa crença, né? Assim como ganhar dinheiro tem que ser fácil, tem que ser leve, emagrecer também tem que ser fácil, tem que ser leve, tem que ser prazeroso. E para isso a gente precisa de ferramentas, né? Então, eu sei que você tem ferramentas para todas as áreas do processo da vida, mas eu vou trazer algumas dores das minhas clientes. E aí eu Uhum. queria que você desenrolasse a partir dessas dores, pode ser? Você topa o Claro, desafio? Então, com certeza. então vamos lá, gente.
Uma das coisas que eu mais observo nas minhas clientes, hoje, o meu público, meu grande público, são mulheres acima de 40 anos. Então, são mulheres que, se a gente for observar, né, quando a gente tem 20 anos, eu já não tenho mais 20, mas eu me lembro que com 20 anos, às vezes você ia para uma balada, você rodava à noite, no dia seguinte você tava, parece que você dormiu uma hora, lavou tá novo e vai fazer a Ia jornada do trabalhar, dia, vai chegava em trabalhar casa, tomava banho e ia trabalhar, como se e nada tivesse vai que acontecido. vai. E hoje, assim, eu brinco que perder um final de semana de sono ou perder horas de À sono é noite, nossa, custoso demais, né? Então, assim, só que a gente tem a mulher de hoje, ela tem não vou nem falar dupla jornada, ela tem uma tripla jornada. Se eu olhar para mim, e assim como eu olho para as minhas clientes, é que eu não sou mãe, né? Eu não tenho esse ponto. Mas a maioria é casado, ou então é, tá num relacionamento, é mãe, trabalha, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do pet. Quer dizer, tem uma jornada aí de cinco vestimentas diferentes que ela tem ao longo do dia, ao longo da semana dela. E aí, quando ela entra para o processo de emagrecimento, a famosa frase é: não tem tempo. Não tem tempo para cozinhar, não tem tempo para ir no supermercado, não tem tempo, não tem tempo. Como é que a gente pode? Eu sei que é uma pergunta bem abrangente, mas para essa mulher, primeiro item é o planejamento e a organização? sim, sim. Eu acho que tem um item anterior, que é a clareza. Por qual motivo ela vai fazer Hum, isso? show. Para mim, tudo começa pela clareza. Quando você tem um real motivo para fazer algo, aí você encontra o tempo. Né? Perfeito. Ontem mesmo eu estava respondendo uma caixinha, a pessoa botou assim: ah, eu quero voltar a estudar alguma coisa, não lembro, não sobra tempo. A minha resposta foi: não vai sobrar mesmo, não sobra tempo. A gente tem uma jornada, hoje em dia é tudo muito corrido. O que tem isso é importante para mim, isso é prioridade no meu momento de vida, então eu vou me organizar para encaixar isso dentro da minha rotina. Eu vou criar o tempo, né? E aí você vai entendendo que, com essa clareza de que isso é importante, que você tem um objetivo envolvido ali, aí você vai encontrar onde isso se encaixa dentro da sua rotina, dentro da sua realidade. Porque assim, eu tenho 3 filhos. Te Gente, dizer que a eu vou história passar, dessa mulher é incrível. te dizer que eu vou passar 2 horas e meia na academia é um negócio que não existe, Tem que ser também entendeu? uma clareza O com que cabe. realidade, Sim, a né? gente tem que ser realista. Porque normalmente, quando a gente começa algo novo, é igual eu costumo falar do início do ano, né? No início do ano, você acha que tudo vai dar certo, que você Ah, vai poder tudo, você vai realizar tudo. Aí chega no meio do ano, você já nem lembra mais o que você queria. Então, quando a gente começa um projeto novo, a gente começa com muita empolgação. Mas quando a gente não tem uma base sólida, entendendo isso, por qual motivo eu estou indo nesse caminho, você se perde com muita facilidade. Primeira doença do filho, você já desandou a dieta. Já não tem mais aquele planejamento que tinha antes. Então, eu entendi qual é o meu motivo, eu estou ali com a Tati, eu entendo que isso é importante, que vai funcionar nesse formato para mim. Aí sim, aí você vai olhar o seu dia, vai entender onde é que encaixa. É no início do dia? É no final do dia? Você vai pedir as compras para entregar em casa, para você não ter que se deslocar até o supermercado? Você vai pedir ajuda de alguém para cozinhar uma vez por semana para você garantir que você não vai furar na alimentação? Aí você começa a buscar as soluções que vão se encaixar dentro da sua realidade. excelente. É isso mesmo, gente. Começar pelo porquê, né? Até um livro muito bom que é Comece pelo Porquê, É, né? Porque se a gente não sabe qual é o nosso porquê, no primeiro obstáculo, de fato, a gente vai é, começar com todas aquelas vozes interiores de, eu não sou capaz, eu sabia que não ia dar certo, tá vendo? Todas as vezes que eu tomo uma decisão. Ontem eu fiz uma aula com um grupo de emagrecimento, e aí estávamos em 10 mulheres, e eu falei, gente, presta atenção, todas as vezes que vocês tomaram uma decisão na vida de vocês, vamos pegar o lado profissional.
que é mais fácil, talvez, de visualizar isso. Todas as vezes que vocês tomaram uma grande decisão, o universo não veio e desafiou vocês? Sempre, 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 sem fugir nenhuma vez. E aí todo Você mundo começa. parou, refletiu ali uns 30 segundinhos. Caraca, Tati, não é que é verdade? Por que É que meu sempre processo de assim. emagrecimento ia ser diferente? Né? Eu brinco que o porteiro que não te fala bom dia vai te dar bolo de cenoura. Olha, pessoal. Aí você vai coçar a Não, cabeça e falar, caraca, não fala nem bom dia, tá me sabotando. e sabe uma coisa que eu falo? Que assim, a maturidade tem que nos trazer os benefícios, né? E um dos benefícios é a gente entender que tá tudo bem degringolar de vez em quando. Acontece. O filho fica doente, você fica doente, o trabalho te atropela. Mas é você entender qual é a importância daquilo para você voltar. Também, essa semana deu tudo ruim, não consegui fazer, a moça não veio fazer a comida, tá? Semana nova, começa de novo. Não cai na armadilha de que, deu errado, já era, isso não é para mim, nunca foi. Não, não, já são adultas, né? Já não tem essa de criança que vai sentar lá e fazer um bico e dizer não quero mais brincar. Exato, né? É É hora de. porque tudo que a gente conquista na nossa vida não foi intensidade, não foi um único dia. É um Foi processo. um processo. Exatamente. E E eu aí, falo vamos isso lá. para tudo, né? Organização, alimentação, tudo. Até na criação dos filhos, a gente erra, a gente fala, meu Deus do céu, não era isso que eu queria fazer. Tá bom, já foi, bora, vira, volta, começa de novo. Vamos consertar o Tudo. carro com o pneu andando, né? Com ele andando. Que eu precisava consertar o pneu com o carro andando aqui. É, Bom, boa parte delas, a alimentação é tudo. A alimentação é o pilar base, a gente ganha peso e a gente elimina peso pelo mesmo lugar. E muitas delas alegam assim que tem uma certa dificuldade no planejamento e na organização. E aí eu tento trazer para elas, por exemplo, a necessidade de... Você anotou o dia que você vai no supermercado? Você anotou o dia que você vai olhar na sua geladeira e ver o que tem dentro da sua geladeira? Porque aqui em casa a comida não materializa, infelizmente, né? infelizmente, né? É um Assim como, negócio. assim como eu já tentei domesticar as minhas roupas a entrarem dentro da máquina, a máquina ligar sozinha, depois sair e se pendurar no varal. Não dá certo. Então, que dicas Então, que a gente pode trazer para essas mulheres? Sei que cada caso é individualizado e aí cada uma delas deveria ter uma mentoria com você para adequar isso da melhor forma para a rotina delas, para o dia a dia delas, porque tem umas que têm 3 filhos como você, tem outras que não têm nenhum filho como eu, então cada rotina é uma é rotina. diferente. Mas eu brinco que assim, quando uma maluca fala uma coisa, as pessoas tendem a duvidar. Agora, quando duas malucas falam sobre aquilo, as pessoas falam, nossa, espera, deixa eu prestar atenção aqui, porque talvez tenha algum tipo de fundamento Vai maior, que. né? Então, se tem duas falando, deixa eu prestar atenção, o poder é maior. Então, faz É, sentido, Geisa, pensar nessa coisa de ter um dia para você olhar na geladeira, ter um dia para ir gravando no cérebro tem esse comportamento. O que você uma fala coisa, pra gente? uma coisa que eu ensino e uma tecla que eu bato, uma bandeira mesmo que eu levanto, é do planejamento semanal. É você planejar a sua semana e não o dia. Porque quando você Hum, planeja dia a dia, você acaba se perdendo no meio do caminho e fazendo só o que surge. Então, quando você senta no final da semana ou no início e planeja tudo o que você tem para fazer naquela semana, você consegue ter uma visão geral da sua semana. boa. Então, o primeiro ponto é esse, é você fazer o planejamento da sua semana. E aí, no planejamento da sua semana, está lá a tarefa de fazer a lista, está lá a tarefa de comprar o que precisa. Uma Legal. outra dica que eu dou é: não pare para fazer a lista. Acabou tal coisa? Anota, deixa um papelzinho perto da geladeira, algum lugar na cozinha, onde acabou uma coisa, você já anota que precisa comprar aquilo. Eu Porque aí você não esqueci, eu precisa. esqueci da manteiga ontem no supermercado. Fiquei possessa. É.
E aí, porque assim, às vezes é um tempo que você não tem de parar e olhar armário, olhar tudo que está faltando. Então você Adorei, hein? Essa viu ideia que da... acabou a manteiga? Vai lá no papelzinho e anota. Acabou o leite, vai lá no papelzinho e anota. Chegou o dia de você ir, você só cata a lista de manhã saindo para trabalhar, porque você já sabe que já está tudo ali que você precisa. Maravilha, maravilha. Então, Gostei dessa ideia, gente. Anota, hein? Anota. porque é aquela história de, eu sempre falo, onde a gente consegue otimizar o nosso tempo. Então, a gente tem que estar sempre atento na nossa rotina, como é que eu otimizo o meu tempo, como é que eu facilito esse processo. E aí, quando você não precisa parar, é sempre uma coisa que você vai otimizando o seu tempo. E aí você fica, eu tenho que parar, para. E aí não para, porque, né? Aí o filho chamou, o marido pediu um negócio, não sei o quê, você lembrou que tem que mandar WhatsApp para amiga, e não parou, para. Quando Legal. você já faz ali dentro do processo, foi cozinhar isso aqui, já está no final. Na próxima compra, eu preciso comprar isso aqui. Você já anotou? Você não parou o que você estava fazendo para aquilo. Sensacional. Porque assim, aqui em casa, como funciona? Eu sei o quanto, por exemplo, eu tenho que comer de carne por semana. Eu já tenho essa lista. O quanto eu como de carne, e tem gente que nem presta atenção nisso. Tipo, a pessoa come, É, sei lá, 2,5 kg de carne por semana e ela vai e compra 1 quilo. Aí não vai. não vai Então, rolar, no primeiro momento, quanto que eu tenho que comer de carne? Quanto que eu como de legumes? Quanto que eu como de arroz? Quanto que eu como de ovos? Quanto que eu como de queijo? Então, eu já tenho o dia, multiplico por 7, eu tenho uma noção do quanto eu preciso para a semana, né? E Só aí é que, importante também avaliar isso. Cabe na minha semana eu ir ao mercado toda semana? Ou eu tenho que fazer uma compra grande de mês e aí comprar só as coisas pontuais na semana para agilizar o meu tempo? Também tem que avaliar exato. isso. E eu não tinha parado para pensar nisso, de que eu tenho, preciso ter uma listinha para itens que eu não compro toda semana. Uhum. Então, que nem a margarina, manteiga. Não é um negócio que eu compro toda semana. Pô, quem que come um pote de manteiga Em uma semanalmente? semana, né? Eterna, né? Então, e aí acabou, não é algo que está automático na minha cabeça, eu esqueci. Assim como sabonete, não compro sabonete toda semana, Sim. né? E aí são coisas que talvez você possa, se a gente for pensar nos pequenos detalhes, quanto que eu não posso economizar de tempo se acabou, eu já anoto, acabou, eu já anoto, acabou, eu já anoto. Uma dica sensacional que uma amiga lá atrás me deu, de eu abrir a geladeira dela, eu falei, o que é esse pote vazio aqui? Ela falou, é o pote de queijo. Aí eu falei, mas cadê o queijo? Aí Tá ela guardando falou, o lugar dele. aí ela falou assim, Tati, acabou o queijo, tá aqui pra eu ir comprar, só que a hora que eu for colocá-lo, eu já sei que o pote tá dentro da geladeira, eu não tenho que ficar caçando esse pote na, nos No armário. armários. Falei, caraca, que economia de tempo. Daí eu fui olhando, falei, então pera lá, né? A curiosa abriu a geladeira dela e fiquei olhando. Tinha o pote de salada, tinha o pote de não sei o quê, tinha o pote de não sei o que lá. E nem todos eles estavam cheios. Alguns estavam vazios. Eu falei, espertinha. Ela podia tirar da geladeira e botar num lugar específico do armário onde ficassem os potes de maior uso. Também, para, né, não ficar ali ocupando espaço da geladeira. Também é uma outra possibilidade. Mas com certeza é maravilhoso. Quanto mais a gente puder agilizar, eu acho que é o nosso maior exercício, sabe, Tati? Né, a gente já tem uma vida corrida, tá tudo atropelado mesmo, é um excesso de informação absurda. Então a gente tem que estar muito atenta a tudo que a gente pode otimizar o nosso tempo. Por qual motivo? Para ter tempo para descansar, né? Tem tempo para aproveitar, para curtir a família, para ficar à toa. Então, quanto mais a gente tira tempo dessas coisas de rotina, de retrabalhos, de É, coisas que você pode otimizar, mais tempo você vai ter para aproveitar em outras coisas. o que eu escuto também, Geisa, é que elas falam assim, mas eu não tenho tempo para me planejar. Não tenho tempo para me organizar. E aí, o que falar para uma pessoa dessa? Porque se ela não parar em nenhum momento, não quebrar esse padrão, Não tem tempo de ficar no Instagram. Tudo é questão da clareza da prioridade, sabe? às vezes naquele dia ela vai gastar 1 hora a mais se planejando para depois nos próximos A dias semana ela. inteira não tem que se preocupar com aquilo. Você otimiza o seu tempo
de uma forma absurda quando você planeja a sua semana. Porque você já sabe exatamente que horas você tem que acordar, onde você vai, que reuniões você tem, o que você precisa preparar antes. Você já tem tudo ali. Naquela 1 hora que você sentou ali, olhou e entendeu como vai ser a sua semana, você já sabe até se a sua semana vai ser surtada. Fala, meu Deus do céu, socorro, o que é que eu vou fazer essa semana? Você já sabe, você já começa a tomar os remedinhos já no domingo, que você sabe que a semana vai ser louca, entendeu? Tomar o floral, passar o óleo É, essencial, né? já começa a recorrer à homeopatia, tudo, né? Já tá. Legal. Do que você É, se pega de surpresa o tempo inteiro. uma E aí, característica. Pode falar, desculpa. não, e aí uma coisa que é essencial também quando a gente fala do planejamento semanal é que a gente garante que a gente vai fazer o que realmente precisa ser feito. Isso é importante, né? Porque quando a gente vai só na onda, sendo levada, a gente faz o que apareceu de urgência, o que te pediram na hora. E aí, quando você planeja a semana, você consegue colocar ali as tarefas que vão te levar aos seus objetivos, as ações que são importantes, que são prioridade dentro da sua rotina, e separar e planejar o tempo para aquilo que realmente você precisa fazer, o que é importante e estratégico para você, e não só sendo levado pelas urgências. A Geisa falou um negócio muito interessante e que a gente precisa ressaltar isso aqui, reforçar, que é a pessoa que tem, eu brinco, né, o chip da mente gorda instalado, ela é uma pessoa que ela tá sempre apagando incêndio. Então, se ela está sempre apagando incêndio, ela fala assim: ah, mas aí era importante, tudo era importante que eu tinha para fazer. Sim, tudo era importante porque você está apagando incêndio. Então, aí, se você não fez um, um, um seguro na sua casa, vamos dizer assim, a hora que está pegando fogo, você vai querer salvar tudo, porque tudo é importante. Se você tem um seguro que vai te prevenir, você está pegando, você está tendo um incêndio, de fato, você vai pegar aquilo que o dinheiro do seguro não vai cobrir, né? Fazendo uma Uhum. analogia, você vai salvar o cachorro, o gato, o restante deixa que se lasque porque o seguro vai pagar depois, né? Então, trazendo para o processo de emagrecimento, meninas que estão nos assistindo, se eu estou agindo em cima da hora, tudo vai ser importante, né? Agora, se eu consigo, como a Geisa falou, olhar para minha semana, opa, isso aqui eu preciso fazer na segunda-feira, porque se eu não for no supermercado na segunda-feira, como é que Não eu vou tem tempo. cozinhar para a semana depois, né? Se eu não olhar lá no. E aí, tem um dia específico, um dia que seja mais interessante fazer esse planejamento? É na sexta, é no sábado, é no domingo, é na segunda-feira? Para mim, é sempre antes da semana começar. Pode ser no sexta, no sábado, no domingo. Tem gente que prefere o domingo à noite, tira um tempinho para isso. Eu gosto de fazer no sábado, porque aí, se acontecer alguma coisa, eu não conseguir fazer no sábado, eu ainda tenho o domingo. Ó, Mas eu sempre indico que seja antes da semana começar. Porque quando você faz na segunda, você já vai perder um tempo da sua segunda-feira fazendo o planejamento. Então, o ideal é antes, porque aí você já, no domingo, você já tem noção total de como vai ser a sua semana. Então, e a você já gente sabe que horas você tem que acordar na segunda, sabe? Se você ainda vai fazer na segunda, você já posterga esse processo e pode facilmente ser atropelado. e pensando aí no pressuposto do final de semana, que a mente gorda tem, é que final de semana a gente não faz nada, né? Final de semana é liberdade, final de semana sem regras, final de semana sem planejamento, final de semana sem organização. Você, como uma pessoa especialista em organização e produtividade, como é que a gente arranca essa crença limitante dessas pessoas? E instala uma crença fortalecedora de que, gente, final de semana representa praticamente 40% do todo. É. Outro dia eu vi uma blogueira que eu sigo falando disso, de que para ela era assim, era de segunda a sexta, comia salada com frango grelhado, e aí final de semana abria a porteira. Sexta à noite era o hambúrguer, era não sei o quê. E aí ela não conseguia ter resultado, porque ela falava era praticamente metade da semana comendo tranqueira, bebendo cerveja o final de semana inteiro. E a gente tem essa coisa de que, ah, não, final de semana não quero saber de nada. Eu, na organização, eu sempre falo,
quando você planeja de segunda a domingo. Quando você planeja não só o trabalho, você planeja a sua vida como um todo para a semana. Porque você é um ser sistêmico e completo e que tem várias áreas da sua vida. Seja final de semana, seja durante a semana, você continua sendo a mesma pessoa. Ah, mas O final que de semana eu não tenho controle daquilo que acontece. Eu vou na onda do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pessoas de sucesso agem dessa forma? não tem como você ter sucesso assim. Por, por qual motivo? Porque você tem ali influências diretas no seu final de semana. Você pode ter um planejamento diferente para o seu final de semana? Pode. Não vai ter aquela rigorosidade de acordar às 6 horas da manhã, nananã, você vai ter um tempo mais livre para passear com seus filhos, ir para a pracinha, nananã. Sim, mas isso também é um planejamento. No sábado eu vou acordar de manhã, vou sair com as crianças, nananã. Quando eu voltar, a gente vai. O que a gente vai almoçar? Eu tenho que estar pronto, porque eu vou passar amanhã fora. E aí, o que você vai fazer à tarde? Tem que olhar os armários, tem que fazer as coisas de casa, porque normalmente a gente que trabalha durante a semana, a gente não faz só o essencial ali para manter. E aí, quando a gente fala de organização da casa, tem coisas que no final de semana a gente precisa fazer uma manutenção maior, botar as coisas no seu devido lugar. Então é um outro planejamento, mas você tem que ter clareza do que é isso. Eu tenho uma amiga que Ah, ela falava pra mim assim, né? Ai, Tati, relaxa, parece que você tem planilha pra tudo, horário pra tudo. E relaxa. E eu falava assim, gente, mas eu sou tão mais produtiva tendo horário pra tudo, porque eu já fui uma pessoa lá atrás, como eu falei, desregrada. Então eu já conheci, entre aspas, o inferno, sei o quanto isso atrapalha na minha jornada de produtividade. Eu sei que eu sou uma pessoa que precisa viver em alta performance o tempo todo pela demanda de coisas que eu faço, então não dá para uma pessoa que quer ter alta performance. Quando eu falo alta performance, não é porque eu sou atleta, não, é porque eu faço várias coisas é, que são importantes para mim e eu entendi que a organização, o planejamento é fundamental, né? sim. Então foi uma mudança de chave. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tem algum problema? Preciso ser Não, medicada? de forma alguma. E aí, o que eu falo para os meus clientes? Às vezes ela fala, não, final de semana, não quero ficar olhando a agenda, o que tem. Eu falei, beleza, não quer ter horário? Faz uma lista do que você precisa fazer no final de semana, cola na sua geladeira. Hum. Não, não quero ficar olhando a agenda, porque nananã, nananã. Mas tenha clareza do que você está planejando para o seu final de semana. Cola lá na geladeira, que você vai passar por ali, todo mundo da casa vai saber o que está planejado para o final de semana. Tem um aniversário, tenho que ir no shopping, vou arrumar o armário das crianças, vou arrumar o meu armário. O que for que você planejou para o seu final de semana, você faz uma listinha ali, você vai riscando. Não sei se E é vou fazer. importante, como a Geisa falou, ter essa clareza de que, eu não quero fazer nada no final de semana. Show, mas o quanto não fazer nada vai impactar no seu objetivo lá na frente? Você está disposta a sofrer esse tipo de impacto? Nada contra. Às vezes eu preciso de um final de semana de ócio, que eu chamo meu final de semana de ócio produtivo, que é para dar aquela baixada, porque às vezes você passou ali 10, 15, 20, 30 dias na produtividade intensa e você precisa de um dia, ou às vezes de 2 dias de ócio produtivo, mas aquilo foi, até isso eu falo que foi planejado, Tem que ser planejado. né? Eu também falo. Assim, eu sempre indico que no final de semana você tenha um momento de descanso. Vai dormir até mais tarde, vai ter uma tarde de filminho lá, né, à toa e tal. Você ter no seu planejamento do final de semana esse momento de descanso. Porque alta performance também é descanso. Você precisa dar Uhum. tempo para o seu cérebro se recuperar, porque ele não pode estar o tempo todo em atividade sem ter esse momento de recuperar, de armazenar as informações. Então, para você se manter em alta performance, você precisa ter o descanso como parte da sua rotina. Por isso que as Show. horas de sono de todo dia é tão essencial, porque é o momento que seu cérebro consolida os seus aprendizados, armazena as suas memórias e te prepara para você se manter naquele ritmo. E ele precisa produzir energia e isso envolve descanso.
Então, eu sempre indico que no final de semana você tenha, assim, um momento de descanso, um ritmo mais tranquilo de atividades. Não lote a sua agenda de 7 da manhã até 10 da noite, como a gente faz durante a semana, para até caracterizar que é o final de semana. Mas se Exatamente. você não planeja o que você quer fazer no seu final de semana, você não vai fazer absolutamente nada. Você vai passar o dia inteiro na frente de um stream. E depois vai Porque, ficar reclamando, né? Ah, não fiz nada de depois, bom. não, aí a semana começa já atropelada, porque tudo que você precisava agilizar no final de semana, você não agilizou, aí você já acumula para a semana, porque você ficou sem um direcionamento. Tati, uma coisa que eu bato muito na tecla é o nosso cérebro precisa de direcionamento. Você precisa ter clareza do que você tem que fazer, o que você precisa fazer. Você quer emagrecer? O que você precisa fazer? Porque só dizer eu quero emagrecer, eu queria tanto ter um armário organizado, eu queria ser mais organizado, eu queria produzir mais. Não resolve. Você tem que dizer exatamente para o seu cérebro o que você quer. Sabe quando aquela história da neurociência, da PNL, de que quando você decide comprar um carro cinza, você começa a ver um monte de carro cinza? É isso, você dá um direcionamento para o seu cérebro. Então, Pô, eu vou fazer lá o programa da Tati. O que que isso envolve? A Tati vai te dizer o que você precisa fazer. Aí sim, você está dando um direcionamento para o seu cérebro. Não, eu preciso fazer isso, 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 isso dessa forma. Enquanto a gente não faz isso, a gente acaba não fazendo nada. e Porque a gente fica naquela, sobre ai meu Deus, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer. Quais muitas coisas? Não sei. Então você não vai fazer nada. é bacana a gente ter uma lista das coisas que a gente quer realizar, né? Uhum. Daquilo que precisa ser. Porque quando você tem, como a Giza falou, você tem essa clareza, né? Tô colocando ali, pô, coloquei 5 coisas que eu quero fazer. E aí eu não tô fazendo nada para aquilo, eu tô vivendo síndrome do papagaio. Quero louro, quero louro, quero louro, né? Uhum. E aí também ter essa noção de. Por isso que um coach é importante para poder te direcionar dentro dessa jornada, porque o que as pessoas também elas acabam sentindo, não sei se com as suas clientes é assim, mas com as minhas acabam sendo também, o dia que elas resolvem, então tá bom, então eu vou colocar aqui o que eu quero. Aí coloca lá 38 objetivos, aí a pessoa que não fazia, estava vivendo naquele batidão, ela quer colocar 20 ações para executar durante o dia, aí obviamente ela não vai conseguir executar aquelas 20 ações, porque é um Nunca. degrau por degrau, né? Step by step, que a gente vai agindo. E eu caí nesse buraco. Eu lembro bem uma vez que eu peguei lá eu imprimi, eu tenho um planner de produtividade, e aí eu coloquei quais eram as minhas ações diárias, quais eram as minhas ações semanais e quais eram as minhas ações mensais. Por exemplo, coisa boba, fazer unha, semanal. Cortar o cabelo, mensal. É, ler um livro, 10 minutos, diário. E aí comecei a executar aquelas tarefas. No mês seguinte, beleza, vou dobrar o meu número de ações. Aqui já tá mamão com açúcar, né? Ao invés de colocar uma ação a mais, beleza, eu tô dando conta disso, vou colocar uma a mais. Aí minha frase de autossabotagem master foi: eu sou coach, eu dou conta. Se coach fosse superpoder, né? Passou uma semana, eu falei, acho que melhor eu dar 2 passos para trás aqui, né? A diferença foi que eu não desisti. Falei, não, deixa eu tirar algumas ações, porque eu não tô dando conta. Uhum. Então, deixa eu voltar para aquilo que estava sendo legal, até que meu cérebro ele fixe aquilo tudo e eu comece a encontrar mais oportunidades, né, no meu dia a dia. Na rotina. Então, o coach ele é importante, seja para o emagrecimento, seja para você ter mais, porque emagrecer também é produtividade, né, melhorar a sua produtividade. Então, por isso Sim, que que aumenta a sua energia, né? o meu trabalho e o da Geisa, eles casam muito, né? É por isso que é importante você olhar e falar assim, não, pera lá, onde é que tá o meu gap nesse momento? Eu quero muita coisa, mas eu não tô sabendo como é que eu vou fazer isso tudo. Geisa, me ajuda, Hum. né? Geisa, me ajuda. Eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona o seu trabalho, a sua mentoria, quanto tempo é. Então, por exemplo, eu tô aqui toda perdida,
toda estrupiada na minha agenda, preciso ter mais produtividade, preciso ter mais organização, aprender a me planejar, porque eu tô com muita dificuldade. Peguei meu telefone, mandei uma mensagem para Geisa. Geisa, me ajuda, socorro. O que que vai acontecer a partir do Geisa Socorro? A partir do Geisa Socorro, o primeiro passo é a gente marcar uma reunião. Porque aí você vai me trazer qual é o seu cenário, eu vou entender qual é o melhor serviço que eu vou conseguir te ajudar. E aí eu consigo entender qual é a sua necessidade, qual é o tamanho da sua questão, para eu conseguir direcionar e te atender da melhor forma. De modo geral, o que chega para mim são pessoas que estão completamente desorganizadas, e aí o que eu sugiro que a gente trabalha é o meu processo de coaching completo. São 12 sessões semanais, onde a gente mergulha. Eu mergulho na vida ali da minha coach para olhar tudo que tem, quais são as prioridades, quais são os pilares, quais são as funções e papéis que aquela mulher tem no dia a dia, para aí a gente definir as prioridades, fazer um planejamento em cima da realidade dela e aí começar a organizar a rotina para dar conta daquilo que ela me trouxe, que ela quer dar conta. Porque eu falo, a gente nunca vai dar conta de tudo, mas a gente tem que ter clareza de quais são as prioridades, onde é que está o nosso foco. E Legal. aí a gente trabalha isso semana a semana, vou ajudando a entender onde encaixa dentro do dia, dentro da semana, oriento no planejamento, introduzo ferramentas de organização, se a pessoa não tem nenhuma. E É aí, porque tem muita e gente aí que chega, eu tenho tal sonho, mas ela não percebe que para ela conquistar aquele tal sonho, primeiro ela tem que realizar alguma coisa aqui na base, né? tem, Ou seja, uma transição de carreira. Como que eu vou me organizar financeiramente para fazer essa transição de carreira, para ter tempo hábil para isso, né? Ou mesmo para o é, emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer, Geisa, mas a minha agenda tá toda estrupiada aqui. Eu não sei nem que dia que eu vou no supermercado, não sei nem como é que eu vou, que horas eu vou fazer exercício físico. Você vai me ajudar a montar esse cronograma, a encontrar tem, esses espaços? sim, sim. Eu costumo fazer a analogia que eu venho de drone. A pessoa está ali no olho do furacão, acha que não tem tempo para nada, que não consegue nada. Eu venho de cima de drone e falo: dá 2 passos para a direita, que você sai do olho do furacão, e aí você consegue ajudar. Porque quando a gente está no meio da confusão, a gente realmente não consegue encontrar uma solução. E aí, quando eu venho de fora, com toda a minha experiência, com tudo que eu já vi, já vivi, eu consigo trazer soluções que a pessoa sozinha não cogitaria. E Legal. aí, com isso, a gente vai estruturando. Como é que vai funcionar melhor? O exercício físico é de manhã, é de tarde, o que que cabe? Ah, tudo isso a gente vai organizando a semana, pouco a pouco, porque o que que eu falo? Quando eu termino meu processo de coach, a pessoa sai com o seu próprio sistema de organização. O que que de fato funciona? Quais são as ferramentas que funcionam? Qual é a rotina que funciona? Quais são as prioridades? Quais são as metas? Então, ela sai com um sistema de organização só dela. E como é que a gente faz isso? Semana a semana. Olha, essa semana, eu quero tentar o exercício físico de manhã. Então, você vai lá e testa. Geisa, só consegui 2 dias de manhã. Então não está funcionando. Volta. Vamos buscar um outro horário que funciona melhor. E ela vai lá e testa. E a gente vai fazendo esses ajustes com tudo. Vamos usar um aplicativo para gerenciar a tarefa. Testa esse. Não me adaptei a esse. Volta, testa outro. E aí, semana a semana, a gente vai fazendo esses ajustes enquanto trabalha a mentalidade, enquanto olha para as metas, tudo junto, né? Para que no Perfeito. final a Tati saia de lá dizendo: essa rotina aqui semanal é a que funciona para mim, essas ferramentas de organização são suficientes para mim, essas são as minhas prioridades que eu vou focar nos próximos 12 meses, tudo definido e organizado. E aí, com isso, você otimiza, aumenta seus resultados, define ali o que é importante para você. E o principal, eu digo que é o bônus extra do meu processo de coaching, é você ficar muito mais tranquilo. Maravilha. Quanto Maravilha. mais sobrecarregada, quanto mais sem saber para onde você vai, mais descarga de adrenalina, de cortisol você está liberando o tempo inteiro e ansiosa, estressada você fica. Então, quando você consegue ali aliviar a mente,
você consegue baixar esse nível aí de agitação, de ansiedade, e é isso, você vai ficando mais tranquilo você consegue conviver melhor com a sua família, você consegue ter ideias melhores, tudo vai te beneficiando. E você consegue perceber que você está evoluindo dentro da tua jornada, né? Porque às vezes a gente chegou numa rotina que a gente está só correndo atrás do rabo, Uhum. né? E aí essa mulher ela começa a se frustrar, porque por algum motivo, e normalmente o motivo é eu quero agradar todo mundo, e ela É. esquece de se agradar. Mas aí quando ela vê, ela já está no olho do furacão. Ela já assumiu o compromisso com o trabalho, ela já assumiu o compromisso dentro da religião dela, ela já assumiu o compromisso com a família, ela já assumiu o compromisso com os filhos, ela já assumiu o compromisso com todo mundo, e a hora que ela precisa olhar para dentro, ela fala, não tem tempo para mim, É. né? Então, como que. E aí é só aprendendo técnicas de alta performance, e organização é uma técnica de alta performance, planejamento é uma técnica de alta performance, eu brinco com elas que o sucesso deixa rastros. Então, quais Uhum. são os rastros do sucesso? O primeiro deles é o planejamento e a organização. Total. Então, não precisa se desfazer de todas as coisas que você faz atualmente, mas como é que a gente pode aplicar técnicas para que eu consiga fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, consiga olhar para mim dentro dessa jornada toda, né? E uma tecla que eu bato muito, até eu criei um dia na semana lá no meu Instagram, que eu falo, se você está responsável por tanta coisa, aí sim é que você precisa cuidar de você. Aí isso tem que ter o seu tempo na sua semana, porque se você pifa, como é que fica todo o resto? Então, quanto Exatamente. mais responsabilidades e obrigações você tem, mais você tem que se comprometer com o seu autocuidado. Mas, Mas você tem que estar isso ali na agenda da semana. Que dia você vai fazer a sua terapia, que hora você vai fazer a sua atividade física, que dia você vai fazer a sua unha, o que for, o que fizer sentido para cada um. Mas isso tem que estar ali mais ainda, que dia você vai na sua consulta médica, porque senão você pifa e todo o resto vai dar um jeito de sobreviver, na verdade é essa, né? Mas não vai funcionar é no isso mesmo mesmo. ritmo que você vem lidando. Então, eu tenho muita coisa, é muita demanda. Mais um motivo para você cuidar de você. E não o contrário. Show. Show de bola. Gente, já estamos aqui quase uma hora conversando e ficaríamos muito mais, mas vou convidar a Geisa para um outro bate-papo. Hoje foi mais assim, para a gente trazer para vocês essa profissional incrível e todas as técnicas que ela tem, né? E aí, obviamente, individualizar isso é necessário, porque cada pessoa tem a sua rotina, tem seu estilo de vida, tem os seus objetivos, e aí colocar todo mundo dentro de uma caixinha só, não dá, é impossível. Mas se a gente pudesse aqui fazer um resumo de tudo isso que a gente falou, inicialmente eu falaria para você, tenha clareza, né, gente? Tem que saber o que que Sim. você quer. Porque só a partir daquilo que você quer você vai entender o que é que você precisa fazer e dentro do que é que você precisa fazer, você vai ter que começar a olhar para a tua agenda, separar um diazinho, como ela falou, gostei muito dessa história do sábado, porque daí se acontecer qualquer coisa, você ainda tem o domingo para Uhum. poder se planejar. Então, olhar no sábado para a tua semana, então ter um planner, ter aquela agenda que você abre e vê a semana inteira, Uhum. deve ser bem interessante para esse processo, ou uma folha de sulfite que seja, aquilo que funciona para você, né? Imprime na internet tem um monte. Exato. E aí olhar para essa semana. Então, acho que ao invés da gente ir para o próximo nível, se a gente ficar nesses 3 pontos aqui, de ter a clareza que você precisa, aliás, ter a clareza do que você quer, em cima do que você quer, ter a clareza de todas as ações que você vai precisar executar, e aí olhar para no seu final de semana e planejar a tua semana, porque aí você vai começar a entender o que Uhum. é prioridade, o que que você não precisa fazer logo na segunda-feira, que dá para deixar para terça, para quarta, para quinta ou para sexta, né? O que é prioridade zerinho ali, que precisa ser executado o antes possível, depois o que é prioridade média, prioridade, né? Dá para deixar para outro dia, caso não seja realizado naquele dia.
Façam isso, depois venham contar pra gente como é que foi, o que que esse pequeno passo já mudou na sua vida. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os canais da Geisa, o blog dela, o Instagram dela, o WhatsApp dela, para quem quiser entrar em contato com a Geisa e conhecer um pouco mais do trabalho dela, porque perguntar não dói, né, gente? É. Perguntar não dói. Vão lá, sigam ela nas redes sociais dela para também receber conteúdo gratuito para acompanhar o dia a dia dela, o dia a dia de alta performance dela. Essa mulher que é mãe de 3 crianças, só isso já é alta performance. Não precisa de mais Eu nada, falo, já é alta performance. falo, gente, eu já sou meu case de sucesso, né? Exatamente. E quero agradecer a Geisa por esse, não vou nem dizer bate-papo, por essa aula incrível, por essa mentoria aqui gratuita. Uma das coisas que nós, coaches, nós aprendemos o tempo todo é que quanto mais a gente cresce, mais a gente contribui, né? A gente precisa levar para frente, disseminar isso, a boa nova para as pessoas. Então, Geisa, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o convite, por ter trazido tanta coisa boa aqui para gente. Volte sempre. Ai, foi um prazer enorme, Tati. E estou à disposição para voltar sempre, para responder perguntas aí de quem assistiu o vídeo. Pode deixar aí nos comentários as perguntas, a gente marca aí para tirar as dúvidas. Vai ser um prazer sempre. Ai, show de bola. Uma ótima semana para todos vocês. Uma semana de muita produtividade e que esse conhecimento tenha acendido aqui uma luzinha em vocês, né, de que tudo é possível desde que a gente saiba colocar na nossa agenda. E se você não tem uma agenda, compra uma, imprime aí no, no Por favor, Google. tenha uma agenda. Tem Ó, uma coisa para te dizer, tenha uma a minha tá agenda. aqui, rabiscada de ponta cabeça, uso ela o dia todo. Geisa, obrigado, viu? Obrigado, gente. Nada, foi Fiquem um com Deus prazer. e até a Beijo. próxima.